Pois é, pessoal, Fernando Diniz conheceu sua primeira derrota pelo Corinthians. Vamos trocar uma ideia sobre Mirassol 2, Corinthians 0. Já peço para você, comenta aí o que você achou do jogo, comenta sua opinião. Imagino que o pessoal que está assistindo o vídeo, se está assistindo depois que o jogo acabou, eu nem sei que hora que eu vou postar isso aqui, porque tá difícil de gravar. Vocês têm ideia, essa é a terceira vez que eu tô. Caramba, mano, tá impossível. É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Tá difícil, tá? Porque eu tô acabando, tô indo pra outros assuntos. Tô me estendendo muito. Vamos lá, vou tentar logo de uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3 e vamos dar, vai dar tudo certo. Fernando Diniz. Na minha opinião, Fernando Diniz não tem tanta culpa, tá? Eu questiono só ele ter voltado com o mesmo time pro segundo tempo. Eu teria feito algumas mudanças. Mas não vamos culpar o Fernando Diniz. Pelo menos eu não irei culpar o Fernando Diniz. 9 jogos ainda, não chegou nem a 10 jogos ainda, não chegou nem a 15. Fernando Diniz, a gente sabe que ele demanda um tempo, precisa esperar um pouquinho pra gente avaliar o jogo dele. Ele tem ideias que são diferentes das ideias do Dorival, por exemplo. Às vezes, para todos os jogadores assimilarem de vez a ideia de Diniz e jogarem do jeito que ele quer, entregarem a proposta dele. Vai demorar um pouco, então a gente tem que ter calma. Ele só vai chegar a 10 jogos, nem 9 jogos, é o 8º jogo dele, perdão. O 9º jogo é contra o Santa Fé, o 10º é contra o São Paulo no Majestoso. Então vamos ter calma, vamos ter calma. Não vou xingar o Diniz ainda. Só tenho as minhas críticas ao jogo de hoje por ele não ter substituído ninguém no intervalo, porque com o Corinthians saindo com 2-0 no placar para o Mirassol, eu acho que teria sido melhor se ele tivesse já feito algumas mudanças, como por exemplo ter tirado um dos volantes, Matheus Pereira, o Alan, ter colocado o Ranieri de volta para o meio campo e colocado o Pedro Milans, ou então se quisesse manter o Ranieri de lateral direito, ter tirado um dos volantes e colocado já o Caio César, colocar 2 pontas para ver se surtia algum efeito, para ver se alguém conseguia fazer uma jogada como foi o gol, alguém cortar para dentro e bater, ou alguém cruzar uma bola na área para o Alberto, ou sei lá. Mas enfim, vamos de fato ao jogo. O Corinthians não jogou bem o primeiro tempo, tá? Quer dizer, o Corinthians foi mal no jogo todo. Foi um Corinthians muito diferente. Foi um Corinthians muito diferente de quinta-feira. Se quinta-feira o Corinthians jogou o futebol 2, o chamado futebol 2, o Corinthians revolucionou, o Corinthians encantou. Hoje foi o mesmo Corinthians que a gente via no começo do ano, aquele Corinthians do Dorival. Aquele Corinthians do ano passado em Brasileirão. Corinthians do Dorival, um Corinthians morto, um Corinthians inoperante, um Corinthians ineficiente. Nem lembro se essa palavra existe, tá? Um Corinthians que não produz. Foi um Corinthians muito inferior ao Mirassol, tá? O Mirassol mereceu sim a vitória, apesar do pênalti não ter sido tão pênalti assim, na minha opinião. Eu não consigo achar aquilo pênalti. Talvez eu possa estar sendo muito clubista, mas na minha opinião, não foi pênalti aquilo. Já já a gente fala mais sobre esse pênalti. O Corinthians, no começo do primeiro tempo, teve uma chance com o Yuri Alberto, mas ele acaba chutando em cima do Walter. Pra variar, né? O Yuri Alberto perdendo as chances que ele sempre perde. O Yuri Alberto precisa de umas 5 chances para fazer um gol. Mas né? É o que a gente tem, né? Ou é ele ou é o Pedro Raul. Com ele tá mal, mas sem ele é muito pior. Então né? Vamos aí, Yuri Alberto. Vamos aí, vai dar tudo certo. E aí o Mirassol tendo mais ações ofensivas no primeiro tempo. E aí acontece o dito pênalti, né? Como eu disse, eu não achei pênalti. Eu acho que o Bidu ele tenta tomar a frente do jogador. Ele tá ali brigando por espaço. E o cara cava o pênalti e o juiz marca. O Matheus Candansan é um péssimo árbitro. Isso acho que a maioria do pessoal sabe. A maioria das pessoas que assistem jogo, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro, né? Porque ele é árbitro da Série A. Ele apita o Paulistão também. Matheus Candansan é um árbitro horrível. É um péssimo árbitro. Ele não deveria apitar jogos do Corinthians, porque eu acho que ele muitas vezes não apita bem. E muitas vezes ele deixa os caras crescerem pra cima dele. Teve um momento no final do segundo tempo que o Gabriel Paulista estava discutindo com o cara do Mirassol. E ele, ao invés de intervir, controlar os ânimos, não, ele tá lá assistindo assim, afastado dos dois, os dois quase se batendo, ele assistindo assim. Aí depois ele apita, chama e dá amarelo pros dois. Mas é um árbitro muito sem autonomia, sabe? Os caras crescem pra cima dele, parece que ele sente a pressão dos jogos, sabe? Não entendo como esse cara apitou a final do Paulistão do ano passado. Mas enfim, pênalti dado. O jogador do Mirassol, acho que é Carlos Eduardo o nome, cobra, desloca o Hugo, 1-0 Mirassol. Aí dava pra gente buscar um empate, buscar uma virada. Porém, acontece o segundo gol. Se eu não me engano, no segundo gol, inclusive, na origem da jogada, tem uma falta em cima do Rodrigo Garro. Durante o intervalo eu estava olhando assim o Instagram, vi que algumas páginas repercutiram esse lance, que há uma falta na origem do lance do gol. Inclusive acho que a Record até reprisa isso.
eu espero que eu esteja falando certo, tá? Eu não sei se foi na origem da jogada do pênalti, se foi na origem da jogada do segundo gol, tá? Peço perdão, porque eu não olhei. Acabou o jogo, eu fiz os posts pro Instagram e já vim gravar o pós-jogo. Então, se eu tiver equivocado, aconteceu... Eu não sei se aconteceu no lance do primeiro gol ou se aconteceu no lance do segundo, tá? Peço perdão, se você souber, comenta aí. Mas eu acho que foi no lance do segundo gol, tá? Deveria me informar melhor? Deveria me informar melhor. Mas enfim, vamos seguir. E aí acontece o que acontece sempre quando o André Ramalho é titular. Bola na área, ele não pula. Impressionante como o zagueiro André Ramalho não pula. É um péssimo zagueiro também. Veio pro Corinthians, parecia que ia dar jeito na nossa zaga, parecia que ia ser uma contratação útil, mas não. O André Ramalho consegue ser pior do que o João Pedro Choca. O João Pedro Choca, quando voltar do DM, tem que ser o zagueiro reserva de imediato. Se no vídeo passado eu tava aqui elogiando, morrendo de amores pelo Gustavo Henrique, porque de fato merece ser elogiado, merece ser titular também, o zagueiro Gustavo Henrique, a gente tem no jogo seguinte o André Ramalho. Gustavo Henrique cumprindo suspensão, e aí a gente tem o André Ramalho, que é um zagueiro horrível, né? Um zagueiro ruim, um zagueiro péssimo, um zagueiro que entrega poucos bons jogos. Hoje, novamente, ele não pula. No caso do zagueiro que não pula, de fato a gente tem que fazer a hashtag Pula Ramalho, tomar mais proporção e ver se chega nele, né? Chega nos treinadores do Corinthians, nos treinadores de bola parada, no Diniz, para falar: Ramalho, você não pula. Você sendo zagueiro, você precisa pular. Se for um centroavante de 1,60, o cara ganha na bola aérea do André Ramalho, né? E, enfim, 2-0 pro Mirassol, o jogo praticamente acabou, porque o Corinthians não teve muitas chances também no jogo. O Corinthians teve mais outras duas chances no segundo tempo, que foi um lance que o Alberto recebe, acho que do Matheus Pereira, aí ele toca no Lingard, aí o Lingard devolve nele, aquela chance foi literalmente igual no jogo contra o Penharol, basicamente todo o jogo. O Alberto recebe, o cara é destro, ao invés dele levar para a perna direita, ele leva para a perna esquerda dele e chuta e erra da maneira mais horrível, tá ligado? Ele erra da maneira mais imbecil possível, cara. E aí a gente entra de novo naquilo que eu tava falando, tá ligado? E Roberto, você ganha o que você ganha. Você tem o apoio da torcida, você tem o apoio do treinador, você tem o apoio dos seus companheiros também. Mas, cara, você precisa fazer esses gols. Você precisa fazer esses gols que você perde. Você tá perdendo muito lance capital. Ele já perdeu aquela chance contra o Palmeiras, quando a gente tava já com 2 a menos, que ele rouba a bola no meio campo. E aí ele tem a oportunidade ou de tocar pro Kaique, ou de finalizar melhor, e aí ele acaba chutando em cima do Carlos Miguel. Aí contra o Vasco também ele tem uma chance igual a do jogo de hoje. Contra o Penharol, antes do gol do Lingard, ele tem uma chance igual, o Lingard toca pra ele, aí ele erra. E hoje de novo, cara, não pode ir, Alberto. O centroavante ideal, a bola vem, ele faz o gol. Mas infelizmente o Alberto não consegue ser assim. Complicado, né? Complicado. E basicamente isso. E aí tem as alterações que o Diniz faz. Vou tentar lembrar tudo de cabeça aqui. Entra a primeira alteração dele. Qual foi a primeira alteração dele? Acho que foi o Caio César. Então, vamos lá. Entrou Caio César, Zacarias Labiade, Dieguinho e Pedro Raul. Entrou mais alguém? Acho que não entrou mais ninguém. Aí o Dieguinho decide fazer algo que ninguém estava fazendo no jogo todo, que é arriscar algo, né? Ele pega, corta pra direita, ele pega, corta pra esquerda, chuta de fora da área e faz o gol, contando com um desvio, mas faz o gol. Ali eu achei que a gente podia ter uma virada. Lembrei quem entrou, Alex Santana saiu do cativeiro, voltou pro time titular. Caramba, quase que eu esqueci, até eu tava esquecendo do bichinho, tadinho. Alex Santana, aí a quinta substituição, Alex Santana, Dieguinho, Caio César, Pedro Raul e Zacarias Labiade. Beleza? E aí foi isso. No segundo tempo não teve tantas chances. A chance que a gente teve foi essa do Alberto. E esse chute do Dieguinho, que ele conseguiu fazer o gol. O Corinthians tenta uma pressão final. O Hugo Souza vai para a área. E pasmem, olha só. O Hugo Souza na área foi mais efetivo ofensivamente que o centroavante Pedro Raul. Pois é, a bola veio, o Hugo acertou um cabeceio para a área. E ajeitou uma bola pro Dieguinho, se eu não me engano, que gerou até um escanteio. Olha só, hein, o nosso goleiro é melhor na bola aérea do que o Pedro Raul. Vamos fazer assim, Diniz. Você põe o Hugo Souza de centroavante, o Cauê de goleiro nos próximos jogos. Ancelotti, você quer um centroavante? Leva o Hugo. Enfim, brincadeiras à parte, o jogo eu acho que foi isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Não tenho muito o que falar, tá? Não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar a mais. Acho que o que eu podia dizer sobre o jogo é isso, tá?
Corinthians perdeu, eu tô puto novamente. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Ou seja, eu tentei fazer isso aqui o mais rápido possível. Não sei se ficou do melhor jeito possível. Mas se você gostou, se você concorda, se você não concorda, deixa o like aí se quiser também. Se quiser se inscrever, fica à vontade. Se não quiser também, tamo junto. Comenta aí o que você achou do jogo. Xinga aí quem você tem que xingar nos comentários, tá? Última coisa, pô, brigadão, viu, Osmar Stabile e Marcelo Paes por ter trago o Alan pra esse time, tá? Pior que tava, não pode ficar, né? O Alan me dá vontade de ver o Maicon de novo no Corinthians. Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. Acredito que eu volto contra o Santa Fé. Não lembro se é na terça, se é na quarta, se é na quinta. Mas enfim, próximo jogo, Corinthians Independente Santa Fé, Libertadores. Eu espero que o Corinthians jogue melhor do que o jogo de hoje.